Oi, madames, maquiagem levezinha, roupa de ficar em casa, afinal, em períodos de isolamento e de quarentena, estamos todas assim, né? Um pouquinho arrumadas, um pouquinho à vontade e vida que segue. Eu só coloquei aqui hoje uns acessórios pra ficar diferente, pra ficar bonita, pra conversar com vocês aqui no vídeo, aqui no YouTube, mas também porque hoje é sábado. Eu tô gravando esse vídeo num sábado e mesmo em períodos de isolamento, eu tô querendo preservar coisas diferentes e divertidas, nem que seja colocar um acessório diferente, para os dias de fim de semana, né? Porque, enfim, fim de semana é sempre fim de semana. No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês, né? Parando com a filosofia sobre quarentena, fim de semana e arrumações, vamos ao assunto do vídeo. No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês os livros que eu li até agora em 2020, depois de um 2019 vergonhoso, em que eu li um livro, para não dizer que eu não li nenhum, eu li um. Coisa feia, né? Fiquei focada em passear, ir pra rua, festas, enfim. E agora eu tô mais sossegada, tá dando tempo de ler. Estou um pouco atrás da minha meta, era pra eu estar no meu 7º ou no meu 8º livro. Tô começando o 5º e trouxe 4 aqui pra compartilhar com vocês. Eu espero que vocês gostem. Quem gosta de leitura vai sempre gostar desse tipo de dica. E quem tá precisando de alguma coisa nova para fazer nesse isolamento, um livro pode ser uma boa companhia. Tá, vamos lá. Como eu disse, eu queria estar mais na frente na quantidade de livros que eu tinha estabelecido pra mim, né? Era pra em abril estar no 7º e 8º, eu tô apenas começando o 5º, vou falar de 4 já concluídos pra vocês. Não sou uma leitora super rápida, mas tudo bem, né? O importante eu acho é a gente ler qualquer coisa, qualquer estilo. Inclusive eu vou falar em estilo, vou mostrar aqui os 4 livros que eu li pra vocês, assim, depois eu falo detalhadamente deles. Mas vocês vão ver que eu tenho um estilo bem diverso de leitura. Eu comecei o ano lendo Minha História, de Michelle Obama, eu tava louca pra ler uma biografia, e aí encontrei a dela, já tinha ouvido falar super bem e arrisquei. Depois eu li Quem Tem Medo do Feminismo Negro, de Jamila Ribeiro. E aí parti por uma leitura mais leve, né, depois de ler algo mais questionador e pesado, eu fui para um romance, Eleanor e Park. E finalizei essa primeira sessão de leitura aqui, que eu vou conseguir compartilhar com vocês, com uma breve história da humanidade, Sapiens. Esse assim é um livro maiorzinho. Vamos lá pela ordem das coisas. Comecei lendo Michelle Obama, biografia. Quem tiver, inclusive, dicas de outras biografias para compartilhar, é um tipo de livro que eu tô querendo muito ler. Eu acho legal, acho curioso saber da trajetória das pessoas. A gente sempre aprende um pouco com ela. E foi o que eu senti com Michelle Obama. Eu tenho algumas amigas que simplesmente amaram este livro e outras que acharam um porre, principalmente porque no início ela detalha bastante a construção, é o que eu acho importante, sabe? Numa biografia não tem como você pular aquela trajetória de infância, da família, da construção, porque aquilo define muito, né, o nosso olhar sobre o mundo. E como a intenção era contar a história dela, eu acho perfeitamente normal, mas eu tive algumas amigas que não gostaram, abandonaram até o livro por conta desse início, que acharam mais chato. É óbvio que o que a gente quer ver é os bastidores da Casa Branca, não é mesmo, Brasil? E aí a gente tem uma parte bem importante disso no último capítulo, que ela fala, é porque ela divide o livro. Deixa eu olhar aqui. Tem várias fotinhas, eu acho legal. Eu adoro ver foto antiga de pessoas conhecidas, famosas assim, acho legal. Acho curioso. Eu tô tentando achar o início. Ela separa o livro entre a história começa, a nossa história e uma história maior, que aí quando ela fala o período dela na Casa Branca. E assim, é claro que rola uma curiosidade extra da gente ver essa parte da vida dela na Casa Branca. Não só pelos bastidores da política em si, mas como os pormenores mesmo, a fofoquinha mesmo, sabe? O dia a dia da Casa Branca. Eu achei muito interessante os toques de humanidade que ela dava, ou tentava dar para a vida das filhas, né? Porque, poxa, 2 crianças crescendo, 8 anos ali, sobre escrutínio do mundo, uma situação de muito estresse, de muita proteção, mas ao mesmo tempo tentando dar uma vida normal às meninas. Eu achei essa parte muito legal, fora a parte em que ela conta a trajetória dela mesmo, e pra mim, que não sou negra, é sempre chocante ver esta realidade, como ela pode ser cruel. Embora Michelle Obama me pareça privilegiada, ela teve a oportunidade de estudar e enfim, apesar de ter um cômodo ali que ela dividia com a família, em determinado momento as coisas melhoraram e ela pôde ir pra faculdade, enfim. É uma realidade distante de muita gente, mas ainda assim ela sofreu muitas circunstâncias, passou por muitas circunstâncias em que ela sofreu racismo, ouviu ali como ela era diferente, como o questionar dela era diferente do que estava acontecendo, e isso sempre
sempre mexe, né, com quem tá de fora e que não tem contato com isso, no meu caso, na minha vida, no meu dia a dia. Eu tenho uma mania muito, que eu acho prazerosa, de marcar trechos de livro, tá vendo? E aí eu selecionei uma aqui pra compartilhar sobre o livro de Michelle Obama. Assim, eu gostei muito do jeito que ela escreve, eu gostei muito de ver uma Michelle Obama que eu acho uma mulher incrível, mas que também tem as suas inseguranças, os seus questionamentos sobre si mesma. Eu gostei de ver esta mulher que eu continuo achando incrível e que eu acho que fica ainda mais incrível por saber que ela é real e por ela ter dilemas humanos. De todo modo, o trecho que eu abri aqui pra compartilhar com vocês é um texto que me tocou porque ela fala do luto quando ela perdeu o avô dela, não, o pai dela. E o jeito que ela escreveu me tocou muito e eu queria compartilhar isso com vocês. Ela abre o capítulo falando assim: é doloroso viver depois da morte de alguém. Às vezes você sofre só de percorrer um corredor, ou abrir uma geladeira, calçar um par de meias ou escovar os dentes. A comida não tem gosto, as cores ficam sem graça. A música machuca e as lembranças também. Você olha para algo que em outra situação acharia bonito, um céu púrpura ao pôr do sol ou um parquinho cheio de crianças, e isso de alguma forma só aprofunda a perda. O luto é solitário a esse ponto. Gente, eu marquei, não foi à toa. Essa parte me marcou tanto porque era um sentimento que eu tenho até hoje, sabe? Às vezes eu olho assim pra minha varanda, eu tô no carro, qualquer coisa do tipo, eu vejo um dia lindo e eu falo... foi num dia assim, talvez, que eu tenha perdido minha mãe, ou alguém pode estar perdendo a mãe, e que falta me faz não compartilhar isso com a minha mãe, sabe? Quando eu vejo a apresentação de escola, que eu vejo criancinhas vivendo isso com as mães, enfim, eu fico nessa viagem. Um casamento me faz lembrar muito dela, são situações extremamente felizes e que pra quem já perdeu alguém, e nesse caso eu me identifico muito com Michelle, é um momento que você fala assim, putz, doeu mais agora. Porque tudo é tão bonito e porque a vida tem momentos felizes, me dói ainda mais. O segundo livro da minha listinha de leitura foi Quem Tem Medo do Feminismo Negro, de Jamila Ribeiro. Eu fiquei um pouco frustrada com o livro, não com o conteúdo, não com tanto que isso aqui me deu um soco no estômago e me deixou pensativa e me deixou questionando os meus próprios padrões, né? Porque eu acho que a primeira coisa que você pode fazer numa luta antirracista é reconhecer que você é racista e aí aos poucos tentando desconstruir isso. Então não é que este livro não tenha me dado um soco no estômago em apenas quantas páginas, gente? 145 páginas. Mas é que eu comprei o livro muito pelo nome de Jamila e pelo questionamento. Não parei assim na hora da livraria para olhar dentro, mas me chateou um pouco o fato de que ele é, na verdade, uma coletânea de artigos que ela já tinha escrito na Carta Capital, se eu não me engano. Então é todo feito de pequenos artigos. E quando a gente constrói textos pequenininhos, eu tive duas frustrações nesse respeito. Porque eu não esperava... Três. Eu não esperava o formato em si. O segundo é que é tudo muito curtinho. Então é ótimo para ler o livro de forma rápida, mas você não consegue construir uma narrativa porque em 4, 5 páginas para. E aí ela recomeça o raciocínio e isso me deixou um pouco frustrada, eu esperava uma leitura mais contínua. Além disso, a terceira frustração desse formato é que com frequência ela repete alguns argumentos. Porque repare, ela está escrevendo artigos que foram publicados em momentos distintos em jornais. Então, com frequência, ela pode usar até o mesmo exemplo, uma mesma linha de raciocínio para dar base no argumento que ela quer falar, embora sejam assuntos... Ela sempre fala sobre a mesma coisa, sobre racismo estrutural, sobre feminismo negro e tudo, porque uma coisa está muito ligada à outra. E ela acaba repetindo alguns argumentos em artigos, então eu tinha a sensação de que eu estava lendo livros repetidos. E essa parte técnica, assim, da construção do livro me deixou um pouco decepcionada. Assim como no livro de Michelle Obama, também sublinhei várias coisas aqui e quero compartilhar com vocês esse trecho que ela fala. Algumas pessoas pensam que ser racista é somente matar, destratar com gravidade uma pessoa negra. Racismo é um sistema de opressão que visa negar direitos a um grupo, que cria uma ideologia de opressão a ele. Portanto, fingir-se de bom moço e não ouvir o que as mulheres negras estão dizendo para corroborar com o lugar que o racismo e o machismo criaram para a mulher negra é sim ser racista. Acho que as pessoas que não se propõem
olhar com mais atenção ao assunto, falam muito, tá se fazendo de vítima. Até uma hora que ela fala assim, não, gente, a gente não tá se fazendo de vítima, não, a gente é vítima, tá? Eu quero deixar isso bem claro. É um sistema muito cruel que desumaniza. E quando ela fala da mulher negra, ela fala muito dessa perspectiva de, tipo, construir ou uma mulher sexualizada ao extremo, que é uma mulata de curvas, bunda e tal, ou uma mulher guerreira que tem que ser guerreira sempre, tá? Não, ninguém tem que ser alguma coisa, sabe? Aí você fala, a mulher negra, ela é batalhadora, ela trabalha, ela é uma super mãe, ela tem que botar o pão na mesa porque o cara já abandonou. E sabe, às vezes isso aí não vira um discurso de empoderamento, vira um discurso opressor e preso, porque você restringe, desumaniza uma pessoa e restringe ela a uma coisa só. Por fim, o que eu acho é que talvez tudo isso que eu tenha falado aqui seja fichinha, besteira, coisa rasa para quem vive e sofre as consequências do racismo e do machismo com mulheres negras especialmente. Mas para mim, mulher não negra, uma leitura dessa foi importantíssima para estruturar raciocínio, para entender a gravidade da coisa, para ter novos argumentos, até para os lugares onde eu frequento e que às vezes negros não frequentam, eu possa naquele momento ali, né, não tô roubando lugar de fala de ninguém, mas assim, olhando dentro da minha realidade, o que é que eu posso contribuir para desconstruir em mim e tentar desconstruir nas pessoas ao meu redor essa coisa tão horrorosa, esse sistema opressor tão horroroso, tá? Eu tô falando isso agora e até parei pra pensar, não quero dizer que o racismo, que a luta contra o racismo precisa de mim, não negra, nem nada, não tô falando isso, tá, gente? Não quero ofender ninguém, mas se eu tiver falado algo errado, podem me chamar a atenção, eu estou desconstruindo, estou aprendendo e acho que essa leitura aqui foi, enfim, um grande somatório aí para o meu repertório de argumentos e de consciência mesmo do lugar em que eu ocupo. Vamos aqui deixar as coisas um pouco mais leves. Meu objetivo foi justamente esse, depois de ler um livro tão questionador e tão soco no estômago quanto esse, eu parti para um romance, Água com Açúcar. Em outros livros, outros vídeos sobre livros aqui no YouTube, eu já tinha falado para vocês que gosto muito de romancezinhos, comédias românticas, livros leves. Gosto, acho importante também a gente se dar esses pequenos momentos de fuga. E aí eu escolhi a Eleanor Epar, que achei bonitinha a história e tal, assim, peguei na pressa na livraria e trouxe pra casa. Eu até postei na época lá no Instagram e muita gente falou, é fofo, eu adoro Eleanor Epar e tudo mais. E aí eu peguei o livro pra ler na maior alegria, cheia de expectativas por uma leitura leve. Só que eu odiei este livro. Me julguem as pessoas que amaram, porque eu estou julgando vocês. Como é que vocês gostaram desse livro aqui, minha gente? Eu odiei tanto esse livro que foi difícil de terminar. Veja só, ele não é um livro grande, ele tem 270 páginas e eu li assim, tipo, coisa que eu nunca faço, a não ser que eu esteja odiando a leitura. Eu olhava assim e dizia, quero... ainda faltam 20 páginas. E agora? 18. E agora? Não, agora com certeza passaram-se muitas páginas. E você vê, faltam 15. Eu li esse livro todinho assim. Demorei um mês e tanto para ler este livro. Por mais lenta que seja a minha leitura, um livro desse, com a leitura leve, no meu tempo não era para ter demorado tanto. O que é que acontece? Eleanor é uma personagem estranha. Ela é grandona, ela é ruiva, ela se veste estranho, diferente, né, das pessoas. E Park é um cara tímido, de uma família muito rigorosa, assim, asiática e tal. E eu entendo que ele estranhe, em alguma medida, esse jeitão de Eleanor, que, enfim, ao longo da história é explicado. Mas eu não gosto do fato de que ele, mesmo já apaixonado por ela, fala que ela é estranha, pensa que ela é estranha, ele tipo, nossa, ela é tão estranha, né? Esquisito eu gostar dela assim. Quê? Não quero ninguém. Eu me senti ofendida. Eu não gostei. E olha que eu achei ele fofo em vários momentos. Olha eu mexendo as pernas aqui. Eu achei ele fofo em vários momentos, mas eu achei o tipo de amor dele muito cruelzinho, sabe? Mas, para além da minha implicância pessoal com Park e o jeito que ele diz amar Eleanor, embora durante o livro ele mostre que sim, eu achei o livro chato, sabe assim, tem uma coisa na vida de Eleanor
que faz ela ser quem ela é e que isso tem impacto direto na relação dela com o parque e da família e dela com a família dele. Tudo bem, eu entendo, mas ela passa a história inteira sem contar isso. Aí chega, sei lá, nas últimas 80 páginas, a autora resolve contar a história, o impacto disso, desenrolar tudo, e aí nos últimos 50 páginas eu achei o livro interessante. Então assim, eu acho que a autora podia ter distribuído a narrativa de uma forma mais legal. Tipo, você sabe quando a pessoa diz, tem um suspense. Sim, tá, mas começa a desvendar o suspense, começa a dizer pequenas coisas sobre ele. Porque senão fica só a história de tipo, tem algo estranho realmente com ela e tá. Tem uma hora que dá vontade de fechar o livro, tá bom, quer contar não? Tchau. Eu sou essa pessoa, pelo menos. Sorte minha que eu saí de um livro Água com Açúcar decepcionante para um livro enorme, porém gostosíssimo de ler. Este livro tem 430 páginas, mas ele não é tão pequenininho assim, a letra não é pequenininha, sabe? E o jeito que esse autor escreve, eu não sei nem falar o nome dele, Yuval Noah Harari, acho que é isso. O jeito que ele escreve é de uma leveza, é de uma ironia tão gostosa que eu até compartilhei lá no Instagram que eu tenho mania de ler com voz alta. Especialmente livros assim, interessantes. Parece que eu tô numa aula, sabe? Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, fala justamente sobre a história da humanidade. E aí ele vai começar lá atrás, na época do Homo sapiens, até um pouco anterior a isso, e vai falando sobre como o mundo se desenvolveu, a Revolução Agrícola, a Revolução Industrial, a época dos impérios, como é que tudo aquilo surgiu, o papel das religiões, do capitalismo, a criação da moeda. É tão interessante, principalmente num período como esse, assim, de que a gente espera grandes mudanças de comportamento e de visão de mundo depois de um período de isolamento, de um vírus que mata a gente pelo mundo inteiro. É especialmente interessante ler um livro como esse. Eu sempre fico com o pé atrás com esses livros que são best-sellers. Eu sou implicante pacas com livro que é best-seller, com filme que é best-seller. Já vou lendo assim com o pé atrás. Há muito tempo eu conheço pessoas que leem esse livro. Esse livro acho que é de 2015, ou pelo menos ele fala o tempo todo de 2015 no livro. Então eu não sei exatamente quando é que foi a edição. Mas eu já conheço há muito tempo gente lendo o livro. E a primeira edição em 2015, a 49ª edição em 2019, dezembro de 2019. E apesar de ter ouvido muito bem falar dele, amigos meus lerem, eu ficava com o pé atrás porque eu achava que não era meu tipo de leitura, ou porque todo mundo gosta eu vou ficar com implicância. Mas é um livro super legal, fácil de ler, interessantíssimo, faz a gente questionar mil coisas sobre o que a gente faz automaticamente no nosso mundo hoje e que não é algo tão automático e natural, foi algo construído ao longo do tempo, sabe? Talvez as pessoas falam assim, depois desse isolamento você vai ver, muita gente vai consumir diferente, o mundo vai ter uma nova ordem social, e aí outras pessoas falando, não, veja só, mas você não acha que depois de um tempo todo mundo vai voltar ao normal? E eu acho bacana esse questionamento, mas o livro mostra que as mudanças elas não acontecem de um ano para outro, sabe? Por causa de um acontecimento para outro, nem as consequências vêm tão rapidamente, embora um grande acontecimento tenha se feito, né? Como é o caso de grandes guerras, de um isolamento de coronavírus como esse que a gente está passando hoje. Mas certamente isso vai mudar a nossa vida ao longo de milhões e bilhões de anos. Quem garante que um próximo livro desse não estará tratando justamente do período do coronavírus e do isolamento e de como isso transformou a sociedade? Bem, é isso. 4 livros totalmente diferentes. Dá aí pano pra manga bastante pra gente conversar nos comentários. Quero saber de que tipo de livro vocês gostam mais, se tem curiosidade para ler algum desses livros, se já leram e tem opinião para dar, alguma opinião talvez diferente, não é mesmo? E indicações de mais livros. No momento eu tô tentando ler novamente A Moda Imita a Vida, acho que é esse o livro. Eu comprei há muito tempo atrás, achei um porre, confesso, achei muito chata a leitura. Mas como eu sou outra pessoa hoje, vai ver, eu gosto, né? Todo mundo gosta tanto desse livro, vai ver, eu me surpreendo. Então eu estou tentando agora ler ele novamente, acabei de começar, não tenho nada pra falar dele, a não ser o meu histórico de que eu odiei. Vamos ver se mudarei a opinião e em breve eu volto aqui reunindo mais alguns livros. Tenham paciência, porque eu não sou uma leitora muito rápida.
Mesmo com a ajuda do isolamento, não tem uma leitura dinâmica, então tenham paciência que para juntar livro vai demorar um pouquinho, mas até lá participem desse aqui nos comentários. Continuem dando sugestões de assunto, vou adorar. Beijo, a gente se vê em breve aqui no canal. Tchau!